Os blockbusters da MCU que conhecemos parecem perfeitos, como se tivessem sido concebidos no céu e deixados pela cegonha no cinema. É fácil esquecer que, na verdade, para o elenco e a equipe, deu trabalho. Eles tinham que aparecer todos os dias e filmar cenas complicadas. Em homenagem a eles, vamos dar uma espiada em algumas cenas que foram quase impossíveis de ser filmadas pela MCU. Como o elenco e a equipe conseguiu fazê-las? I don't want this winding up in the wrong hands. Quando você pensa em cenas que foram difíceis de filmar, sua mente deve ir para aquela cena final de Vingadores Endgame, ou em outros filmes como Retorno do Rei e Coração Valente. E com razão. Essas cenas de ação não são apenas o pão de cada dia de filmes blockbusters, mas também são uma verdadeira dor de cabeça para a logística. Tem a coreografia, que envolve dezenas de pessoas que têm que parecer que estão batalhando um contra o outro até no segundo plano. É preciso continuidade entre todas essas pessoas e suas ações em cada ângulo da cena. Se você pensa que lembrar falas é difícil, tente lembrar uma sequência complexa de socos, bloqueios e chutes. É como um código de trapaça para ter munição ilimitada no San Andreas, mas com o seu corpo. L1, R1, quadrado, R1, direita, R2, R1, direita, quadrado, para baixo, L1, L1! Além disso, tem o desafio de ter um elenco de dezenas de superestrelas muito ocupadas, no mesmo estúdio, juntas ao mesmo tempo para filmar uma cena do filme. Ainda que a cena da batalha tenha sido uma grande produção, ela, no final, não é nem mesmo o maior conflito da agenda de Endgame. O momento mais difícil para reunir o elenco aconteceu devido a uma das cenas menos sérias do filme. Quando a Viúva Negra, Capitão América e Homem-Formiga encontram com Bruce Banner, Hulk, recém-sintetizado na lanchonete. Talvez você se lembre de Hulk tirando fotos com os fãs. Eles não querem uma com o Homem-Formiga. Essas crianças foram a origem do problema. Anthony Russo explicou que um é meu filho Julian, outro é minha sobrinha Leah, e outro é meu sobrinho Aldi. Como pode imaginar, o problema não foi os compromissos das crianças com outros projetos profissionais, mas sim os horários das escolas delas. Encontrar um dia que as três podiam faltar a uma classe sem que perdessem alguma prova importante foi mais difícil do que o esperado. Foi, de acordo com Russo, a agenda mais difícil de marcar. Muitos desses personagens da MCU foram completamente fabricados por CGI, e juntar eles em cena com humanos de carne e osso é um desafio. Por exemplo, na cena da lanchonete com o Hulk inteligente. Em toda cena que alguém falava com o Hulk, eles tinham que saber aonde olhar para parecer natural depois, quando o CGI fosse realizado. Então, Mark Ruffalo tinha que caminhar por aí usando uma engenhoca bem estranha. Não foi uma captura para 3D regular. Tinha uma haste conectada às costas dele que ia acima da sua cabeça. Além disso, a haste tinha uma bola de tênis no lugar da cara do Hulk. Não só era difícil para Ruffalo andar com essa engenhoca desconfortável, mas para os outros atores deve ter sido bem complicado expressar emoções para uma bola de tênis. Outro exemplo desse equilíbrio entre live action e CGI é a abertura de Guardiões da Galáxia 2, onde o bebê Groot dança enquanto o resto da equipe luta ferozmente atrás dele. Antes de tudo, foi provavelmente desafiante animar uma árvore dançando e fazer parecer natural. Então, um salve para a equipe de efeitos visuais. Mais difícil foi fingir que o bebê árvore estava na cena quando ninguém podia vê-lo ainda. O cinematógrafo do filme, Henry Braban, descreveu que ainda que muito do filme fosse CGI, em quase toda parte da cena tem filmagem live action. Isso causou muita dor de cabeça, porque você tem que permitir espaço para os personagens animados dentro do frame. Esse tipo de animação especial não é geralmente pedida para os cinematógrafos e me pergunto como terminaram os Guardiões sem tanta dificuldade, considerando que uma grande parte do elenco era invisível até a pós-produção. Aranhas e água não se misturam, mas ainda assim, quando Tom Holland viu que tinha uma cena em que o Homem-Aranha, ou seu duplo, seria jogado de um helicóptero em um lago, ele insistiu em fazer o truque ele mesmo. Deixa eu fazer. A cena em questão é a do filme Homem-Aranha de Volta ao Lar, onde o Abutre joga Peter do céu no rio Hudson. Tom Holland não é Jackie Chan. Então, é claro, a produção não deixou ele fazer a cena e optaram por um dublê profissional no lugar dele. Ele disse, quando eu vi ele sendo jogado na água, eu fiquei tão feliz de ter deixado ele fazer a cena porque foi a coisa mais assustadora que eu já vi. Pensando em todas as cenas perigosas feitas pelo Capitão América na MCU, é óbvio como eles filmaram as cenas. Assim como em Homem-Aranha, com um dublê. Mas que tal a cena onde o Capitão volta no tempo e encontra a si mesmo? Essa briga era bem difícil de gravar, mas o dia foi salvo por pura coincidência. Acontece que o dublê de Chris Evans, Daniel Hargrave, tem um irmão, que por acaso também é dublê. A Marvel contratou os dois para se enfrentar, irmão versus irmãos, como as versões passada e futura de Capitão América.
Aparentemente, membros do elenco como Chris Evans e Scarlett Johansson confundiam os nomes deles, como outros espectadores também fariam se não fossem as dicas visuais. Nem todas as cenas que foram difíceis de filmar envolveram grandes cenas de ação ou truques de cena demolidores. Algumas vezes era o oposto. Essa em particular aconteceu no primeiro filme do Homem de Ferro, quando Tony Stark constrói seu primeiro reator Ark enquanto está preso na caverna. Poderíamos considerar essa cena como o nascimento da MCU, já que é, de alguma forma, o nascimento do personagem de Tony. Numa situação miserável, ele usa seus conhecimentos em tecnologia para fugir e se tornar o Homem de Ferro, que depois se torna o líder dos Vingadores. Se a cena não fosse convincente, o resto da série não existiria? Para fazer parecer mais autêntica, o prop master da Marvel, Russell Bobbitt, disse que ele teve que procurar uma tecnologia específica, ainda que o reator Ark mesmo não fosse real. Bobbitt falou: "Ensinei a ele como os cabos funcionavam. Ensinou a ele as habilidades necessárias que foram usadas nas cenas." Bobbitt disse: "Ele soldou e nós tínhamos close-ups extremos que realmente definiram o Homem de Ferro ali." Bob descreve como a cena mais desafiante que ele já trabalhou. Que bom que ele conseguiu, caso contrário tudo seria diferente. Outro desafio relacionado aos adereços na MCU, não por causa do desafio técnico de construir algo, mas porque eles estavam mudando de tamanho constantemente. Em Homem-Formiga e a Vespa, Paul Rudd e Evangeline Lilly crescem e diminuem, mas tem uma cena em particular em que a roupa de Rudd funciona mal, e seu tamanho começa a mudar de maneira imprevisível. O tamanho de Lilly também muda na cena, enquanto ela tenta ajudar e sintonizar com Rudd. Rudd disse à Radio Times que eles mesclaram adereços de tamanhos diferentes porque Evangeline e eu estávamos em cena ao mesmo tempo. Coordenando exatamente que tamanho de adereço e em que momento exato foi muito desafiante. Ele disse: "Ela está me dando uma mochila. Eu estou pegando a mochila, dando ela as coisas. Mas temos que saber precisamente onde estão nossas mãos." Para resolver essa, eles usaram duas técnicas. Uma, a moda antiga, tentativa e erro. A outra era mais tecnicamente avançada. Foi o único momento de toda a produção que eles tiveram que usar câmeras com controle de movimento, o que foi complicado. O diretor Peyton Reed reclamou que ele teve que usar muita programação e matemática avançada, mas a produção final ficou ótima. Na primeira cena de Os Vingadores Endgame, o Hawkeye de Jeremy Renner ensina sua filha o arco e flecha. Fora o lado emocional, você deve pensar que essa foi a cena menos difícil que Jeremy Renner teve que filmar como Hawkeye da MCU. Pense de novo. Aparentemente ele filmou o Endgame inteiro com os braços quebrados. Imagine tentar fazer qualquer coisa com os braços quebrados. Comer um bife, mandar mensagens, se vestir, já seriam desafios. Mas Renner filmou um papel importantíssimo num dos filmes mais rentáveis de todos os tempos assim. O acidente aconteceu no set de Tag, o filme que ele estava filmando antes de Endgame. Durante as filmagens, numa cena de fuga, ele caiu em uma pilha de cadeiras e quebrou os braços. Mas no dia seguinte, ele apareceu no set com o gesso e continuou filmando normalmente. Os gessos simplesmente foram editados na pós-produção. Assim que Tag terminou, Renner foi direto para Endgame. Quando perguntaram o porquê de continuar desse jeito, Renner disse: "O que mais eu podia fazer? Parar e chorar em casa? Sabe de uma coisa? Eu estaria tipo, desculpe pessoal, não vou usar arco e flecha no Avengers. Seria bobagem, então eu tenho que me forçar e atuar como todo mundo." Isso é verdade. Ainda que tivesse dor, fazendo fisioterapia todo dia, não dava para parar algo tão importante como o último filme dos Vingadores. Cada ator enfrentou seus próprios desafios filmando seus respectivos filmes da Marvel. Especialmente a estrela da franquia, Robert Downey Jr. As cenas mais difíceis para ele atuar não foram os momentos de emoção com Tom Holland ou com sua esposa, mas sim os momentos em que seu rosto estava isolado na máscara. O traje do Homem de Ferro é legal, mas ele não é um vestuário tecnológico emotivo. Para mostrar o homem por trás da máquina, os diretores decidiram filmar o rosto de Downey e adicionar a máscara depois disso, para mostrar que ele está dentro do figurino. Atuar nas cenas frequentemente dramáticas não é fácil. Ele descreveu como: "Oh, a mulher mais importante da sua vida está caindo de uma grua para um poço de fogo, ok? Então vamos ensaiar uma vez e depois fazer umas 10 ou 12 vezes até a filmagem ficar boa." Ele disse que os diretores estavam só gritando instruções para ele. É como terapia da irritação. A toda-poderosa Capitã Marvel, Brie Larson, encarou um desafio diferente e inesperado. Ganso. Não um ganso de verdade que faz quaquá e voa, mas um gato chamado Goose ou Ganso. E embora a personagem de Capitã Marvel é certamente difícil de ser derrotada por um animal de estimação, muito menos o Thanos, Brie Larson é alérgica. Ela disse que virou uma piada porque a equipe me via todos os dias fazendo truques loucos, mas depois o gato apareceu no set e eu estava tipo, precisamos de um plano, vamos conversar. Como eles superaram essa?
Bem, muito do que você viu de Goose em Capitã Marvel é, na verdade, CGI. E quando eles precisavam de algo físico para dar peso à cena, eles usavam um fantoche realista. No entanto, todos que gostam de animais sabem que não há nada como a realidade. Então, às vezes, eles traziam um gato de verdade. Um gato malhado, chamado Reggie. Trabalhar para a Marvel não significa apenas cheques gordos e fantasias de super-herói. Quais cenas você gostaria que explicássemos? Esquecemos de algo que você saiba? Comente e tenha certeza de que se inscreveu no Se Liga!